Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem nos fala é o professor Helder, vosso professor de Física, e nós estamos em mais um vídeo do canal Física em Foco. Nós estaremos desta feita falando um pouco acerca da força magnética. Nós faremos alguns exercícios relativos à regra da mão direita, chamada também a regra da mão espalmada ou regra do tapa, né? Tem vários nomes, conforme eu vou mencionar aqui na nossa apresentação, tá bom? Então vamos lá para o nosso vídeo. Ó. Em primeiro lugar, eu já fiz um vídeo explicando cada detalhe aqui desse slide aqui, né? Que a força magnética ela apresenta, por ser uma grandeza vetorial, ela apresenta três características, né? Que é a intensidade, a direção e o sentido. A intensidade é dada pelo produto dessas grandezas, né, multiplicado pelo seno de θ, que é o ângulo que é feito entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético B. Tá bom? Que é a carga, V é a velocidade, B é o campo que é dado em Tesla. Tá bom? Carga dada em Coulomb, velocidade dada em metro por segundo. E o θ vai ser o ângulo, né? Você pode ver que se V for paralelo a B, né, ou paralelo ou antiparalelo, então significa que a força magnética é zero. Então, por exemplo, se você tem um campo aqui, né, que está para a direita e a partícula estiver se deslocando também com velocidade v para a direita, então θ é zero. Se o θ for zero, significa que é zero tudo, né? Porque o seno de zero é zero. Tanto faz a velocidade estar para a direita ou para a esquerda, que nesse caso a gente chamaria de antiparalelo, né? Você teria um θ igual a 180 graus. E a gente sabe que o seno de 180 também é zero, tá bom? Aí é zerar tudo, então não tem força magnética em ambos os casos. Bom, eu vou ver se eu consigo colocar depois um cardzinho aqui, para caso alguém queira, né, ter a explicação mais detalhada desse slide. Se bem que eu já estou falando bastante, né, sobre ele, né? Bom, então vamos lá. Aqui tem a tabela do seno, né? O seno de 0, 30 graus e por aí vai, que alguns devem lembrar. E a direção e o sentido, né? Então a força magnética e a intensidade é dada por esta equação, né? Por esta equação aqui, beleza? Já a direção e o sentido é dado pela regra da mão direita, ou regra da mão espalmada, né? Que ela funciona da seguinte forma, né? O polegar, note que a sua mão ela fica assim espalmada, né? Com esse vetor aqui fazendo 90 graus com esses dedos, certo? Faz um ângulo 90 graus aqui, beleza? Então, o vetor V vai ficar na direção no sentido do polegar. O B, que é o campo magnético, na direção dos outros dedos, né? Dedo indicador, médio, anelar e o dedo midinho, todos estirados, né? E a força, ela fica no sentido da tua palma da mão. Por isso que é chamada de regra da tapa, ou regra do empurrão, como você pode ver aqui, ó, o nome. Tá bom? Então, por isso que ela é chamada dessa maneira. Se a gente for usar essa regrinha para essa figurinha que está aqui do lado, note que a velocidade ela é para esquerda, né, para a esquerda, e o vetor B está para dentro, então a força é para baixo. Né? Se você pegar a sua palma da mão e colocar o polegar para a esquerda, campo entrando no plano, né? Lembre que essa figurinha aqui, ó, da bolinha com o X, significa entrando no plano, né? Se fosse saindo, seria uma bolinha com um pontinho no meio. Que é como se você estivesse vendo aqui o início aqui da seta, né? Então, por isso fica essa bolinha. E o final da seta é representado por esse X aqui, né? Já que o vetor é representado por uma seta, né? Beleza? Então tem essa outra regra aqui que eu coloquei só a título de conhecimento, mas eu não vou comentar muito sobre ela para não gerar confusão, tá bom? Então vamos lá para o primeiro exercício. As figuras a seguir representam 4 situações em que uma carga elétrica é lançada para dentro de um campo magnético uniforme. Deixa eu pegar as figuras aqui, ó. O campo ele está representado por essas linhas azuis aqui, ó. Essas linhas azuis, né? Então deixa eu colocar uma outra cor. Então como o campo ele é azul e deixa eu colocar uma outra cor aqui, verde, não, vou colocar pode ser um vermelho mais escuro mesmo, não tem problema não. Então, ó, em a velocidade v é perpendicular ao plano do papel, ou
nesse caso da tela, né? Já que a gente está na tela aqui. E orientada para fora. Tá aqui, ó. V perpendicular ao plano da página. E o sentido é saindo da página, porque é uma bolinha, né? Então, essa partícula de carga positiva ela estaria saindo do plano, tá bom? Em 2, a velocidade v é perpendicular ao plano do papel e orientada para dentro. Em cada um dos casos, determine a direção e sentido da força magnética atuante sobre a partícula eletrizada em movimento. Note que aqui ele cita aqui no título do problema somente as situações 1 e 2, mas nós temos 4 situações aqui, né? Vamos fazer todas elas, tá bom? Bom, aí para isso você vai usar a nossa regra da mão direita espalmada, ou regra do empurrão, regra da tapa, como queira chamar, tá? Então, note que o V está para fora da tela, B está para a direita, então a força é para cima. Então, onde é que eu escrevo essa força? Na carga. Então, essa carga vai ficar submetida a uma força magnética para cima. Força magnética para cima, né? Repetindo, V para fora, B para a direita, então força para cima. Neste outro caso, no caso 2, o V ele está entrando na página. Olha o símbolozinho aqui, né? Da bolinha com o xizinho. Então, V agora ele está entrando na página, né? Ou no plano do... Eu vou usar sempre a página, tá? Embora eu esteja aqui na tela, né? Mas vou usar entrando ou saindo do plano, tá bom? Então, aqui é entrando no plano porque tem um xizinho, né? Então, V seria para dentro, B para baixo, certo? Então, a força estaria para a esquerda, né? A força seria horizontal para a esquerda. Só que lembre que a carga aqui ela é negativa e por ser negativa você faz o oposto da orientação, né? Então, se deu para a esquerda, então a força vai estar para a direita. Força magnética para a direita, beleza? Então, lembre que toda vez que a carga for negativa, você inverte o sentido, né? Então, V para dentro, B para baixo, força seria para a esquerda, mas como é negativo, fica para a direita, tá bom? Então, essa seria a resposta do 2. Do 3, você tem o V, seria inclinado, né, para direito para cima, e o B está para baixo, né? Então, a força seria para dentro do plano, né? E como eu não posso escrever o xizinho aqui dentro da carga, né? Eu posso colocar ao lado, aqui, ó, dizer que a força magnética seria esse xizinho aqui, ó. Força magnética é para dentro do plano, tá bom? Então, essa aqui seria para dentro porque o V, por causa do V e o B que estão nesse sentido. Você pode dizer assim, mas professor, ele não está totalmente perpendicular, né? O V não é perpendicular ao B, né? Não é perpendicular. Mas lembre que na fórmula é QVB seno de θ, né? Então, mesmo que esteja o θ um pouquinho maior que 90 graus, um pouquinho menor, você usa a mesma regra, certo? Então, V ficaria mais ou menos para a direita, um pouco apontado para cima, o B para baixo, então a força estaria para dentro. E, no último caso, que o V é perpendicular a B, note, o que é o B? São esses xizinhos que estão aqui, ó. Cada xizinho desse aqui representa o campo magnético que é entrando no plano, tá bom? Carga, ela está com velocidade para baixo. B está para dentro do plano, quase que não sai agora. Então, a força seria para a direita, mas a carga é negativa, então fica para a esquerda. Lembrem, quando a carga for negativa, você muda o sentido, né? Então, a força magnética seria para a esquerda. Pronto. Bom, então está respondido aí essa primeira questão, né? É uma questão que usa somente regra da mão direita, tá bom? Vamos para a segunda questão agora. Você tem um campo magnético de intensidade 10 elevado ao quadrado Tesla. Então, eu vou anotando já os valores que a gente tem aqui. Deixa eu ver se tem uma figurinha. Tem uma figurinha. Então, eu vou colocar aqui o valor de B, ó. O B é 10 elevado ao quadrado Tesla. Uma partícula com carga 0,0002 Coulomb, eu posso aqui colocar também, para facilitar, eu vou colocar tudo aqui em notação científica. Então, a carga vai ser 2 vezes 10. Como eu andei 4 casas para a direita,
Então, o expoente fica negativo, 10 a menos 4. E a carga é dada em Coulomb. Facilita bastante quando você coloca tudo em notação científica, tá? E ela é lançada com velocidade V, com velocidade de 200 mil metros por segundo. Então, vamos colocar aqui o V também em notação científica. Eu volto uma, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Como eu estou indo para a esquerda agora, né? Então, o expoente fica positivo. E vai ficar 2 vezes 10 a quinta metros por segundo. E em uma direção que forma um ângulo de 30 graus com a direção do campo magnético, conforme indica a figura. Né? Qual a intensidade, direção e sentido da força magnética que age sobre a partícula? Então, o que eu quero aqui é a força magnética, intensidade, direção e sentido. Bom, e lembrando que o seno de 30 graus, é igual a meio, né? 0,5. Pronto, então, lembrando que a força magnética, a intensidade, é Q vezes V vezes B vezes o seno de θ. Pronto, essa questão é mais substituição, né? Então, a força magnética é igual carga. A carga é 2 vezes 10 a menos 4. 2 vezes 10 a menos 4. O V é a velocidade, 2 vezes 10 a quinta. 2 vezes 10 a quinta. O campo é 10 ao quadrado, Tesla. E o seno de θ já está aqui embaixo, que é 0,5. 0,5. Então, a minha força magnética vai ser igual a... Eu vou multiplicar tudo que é número, ó, número com número. 2 vezes 2, 4. 4 vezes meio dá 2, né? Dá 2. Então, aqui fica 2. E agora eu vou juntar a potência com potência. Multiplicação de potência, mesma base, conserva a base, 10. E você vai somar os expoentes, né? Menos 4 mais 5 dá 1. 1 mais 2, 3. 3. Então, a força magnética deu 2 vezes 10 a terceira, Newton. Deixa eu ver se eu consigo circular aqui. 2 vezes 10 a terceira, Newton. Pronto, então já calculei a intensidade. A intensidade já está aqui. Intensidade feita. Agora a direção. A direção, ela é perpendicular ao plano da tela, né? Ou perpendicular ao plano da página, né? Como geralmente a gente escreve na página, então... eu disse que na sala de aula vocês poderiam usar essa sigla aqui, ó, PPP. Perpendicular ao plano da página. Não tem problema não de usar dessa forma. E o sentido, se bem que a gente nem fez aqui, né? A regra da mão direita, o V está para a direita e o B está apontando meio que para cima, né? Então lembre, mesmo que não esteja totalmente perpendicular, mas você coloca o V para a direita, horizontal direita, B está para cima, vertical para cima. Então a força é para fora do plano, né? Sentido saindo do plano, vou colocar assim, saindo do plano, do plano. Você pode dizer, professor, saindo do plano, que plano é esse? É o plano formado pelos dois vetores, né? Se você lembrar um pouquinho na matemática você diz que duas retas concorrentes, elas formam um plano, né? Se você tem duas retas que se cruzam aqui, você forma um plano, né? Então, esses dois vetores formam um plano que é justamente o plano da página, o plano da tela, entendeu? Então, é esse plano a qual eu estou escrevendo aqui, né? Esse é o plano formado pelos dois vetores, porque os dois vetores estão necessariamente no mesmo plano, certo? Então, a gente pode dizer também que os dois vetores, V e B, eles são coplanares, tá? Eles são coplanares, beleza? Então, o sentido do campo magnético, campo não, da força magnética aqui seria assim, ó. Seria uma bolinha com um pontinho dentro aqui, ó, que representaria
a minha força magnética. Só precisa você escrever a direção e o sentido da forma que está aqui, tá bom? Não precisa fazer essa representação que eu fiz aqui. Mas assim, eu estou só explicando, né, que você pode fazer, certo? Só para, assim, ratificar, né, ou confirmar como é a forma do vetor aqui, a direção e sentido, tá bom? Bom, então vamos para a próxima questão. Essa questão é uma questão também que eu tirei da lista. Você tem um elétron cuja carga é dada por menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Essa é a carga elétrica elementar, né? Que é a carga de um elétron. Atravessa uma região R, tá aqui a região R, que é essa região que está aqui, ó. Tá aqui. Essa região irregular, né? Do espaço que contém campos elétricos e magnéticos uniformes. Então, você tem campo elétrico e tem campo magnético, perpendiculares entre si, e a velocidade do elétron de acordo com a figura abaixo. Sabendo que E é igual a 150 volts por metro, essa aqui é uma outra unidade, né, para o campo. Geralmente a gente vê mais em Newton por Coulomb, mas é igual. Newton por Coulomb e volt por metro, a mesma coisa, tá? O campo B é 2 vezes 10 a menos 3 e ele quer saber qual deve ser a velocidade escalar do elétron para que ele não seja defletido ao passar por essa região. Quando o meu elétronzinho, tá aqui o meu elétron, ele estiver passando por aqui, o que acontece? Ele vai ser defletido pelo campo elétrico para baixo, porque você tem um campo elétrico para cima, né? Então, o elétron sempre se move no sentido contrário do campo elétrico. Então, você teria uma força elétrica para baixo, certo? E você tem também um campo que é para fora, usando a regra da mão direita espalmada. Você tem V para a direita, o campo saindo. Então, dá para ver que a força seria para baixo. Só que a carga é negativa, é um elétron. Então, a força seria para cima. Então, o que acontece? A minha força magnética vai tentar defletir o meu elétron para cima. Força magnética. Então, se essas duas forças forem iguais, se essas duas forças se equilibrarem, então o elétron vai passar reto, sem defletir. É justamente isso que a questão pede. Ele quer saber, certo, qual é o valor da velocidade para que isso aconteça, para que ele passe direto, ou seja, para que ele não seja defletido, né? Tá dizendo aqui, ó, para que não seja defletido. Beleza? Então vamos lá fazer. Eu tenho que igualar a força magnética com a minha força elétrica. E notem bem que assim, né? Aqui eu usei a regra da mão direita espalmada para mostrar que a força magnética é para cima, né? Então, se você não tivesse o campo elétrico aqui atuando, o que ia acontecer com o seu elétron era isso aqui, ele iria defletir para cima. Se não tivesse campo magnético, ele ia ser defletido para baixo. E também pode ser que você tenha força elétrica maior do que a magnética, ainda acontece a deflexão. Só não vai acontecer quando as forças forem iguais. Então, a força magnética é QVB, seno de θ, só que o θ é o ângulo entre V e B, que é 90 graus. B está saindo, né, do plano e o V é para a direita, então 90 graus. Né? Você tem meio que assim, né? O V está para a direita e o B está saindo, né? Saindo, né? Um ângulo 90 graus aqui, ó. E está saindo do plano. Claro, não tem como eu escrever aqui uma figura. As figuras tridimensionais são escritas assim, né? Meio que inclinada para poder dar essa sensação de que está saindo do plano, né? E outra coisa importante, sim. Então, como é 90 graus, seno de 90 é igual a 1. Deixa eu colocar aqui em cima. Seno de 90 graus é igual a 1. Então, não precisa nem eu colocar aqui o seno, tá bom? Vai ser igual à força elétrica. Força elétrica é Q, carga vezes o campo, né? Carga vezes o campo. Professor, por que o senhor está colocando a carga em módulo? Porque se trata de um elétron e um elétron tem carga negativa. Como eu estou tratando de intensidade, né? Então é bom deixar a carga em módulo, né? Só que a carga aparece dos dois lados, então vai acabar aqui, ó.
Vou acabar cortando dos dois lados, ok? Corta com Q. Só sobra o campo elétrico e o campo magnético. Então, a velocidade V vai ser igual ao campo elétrico sobre o campo magnético. Certo? O campo elétrico é 150 volts por metro. E o campo magnético é 2 vezes 10 a menos 3 Tesla, né? Então, eu divido o número por número, 150 por 2 dá 75. E esse 10 a menos 3 aqui, ó, ele está no denominador. Quando eu levar ele para o numerador, o expoente muda, né? Para positivo, 10 a terceira. Tem muita gente que erra isso, coloca o mesmo expoente negativo. Aí está errado, né? Aí aqui, para colocar em notação científica, ando uma casa para a esquerda. Então, implica que a minha velocidade tem que ser 7,5 vezes 10 a quarta metros por segundo. Então, esse é o valor da velocidade para que não haja deflexão, para que o elétron não seja defletido. Se a velocidade for menor que essa, a força magnética vai ser menor, né? Então, o elétron vai ser defletido para baixo. Se a velocidade for muito alta, né, a força magnética acaba sendo grande e ele é defletido para cima, né? Então, pode acontecer essas duas situações. Bom, agora para terminar, só mais uma questão, que ele quer que você represente a força magnética que age numa carga Q lançada com velocidade V numa região onde há um campo magnético B nos seguintes casos, ó. Tem o caso 1 e o caso, quer dizer, o caso A, B, C e depois tem mais questões, né? E mais uma vez eu vou usar a minha regra da mão direita. Como é que a gente faz aqui? V para fora, B para a direita, então a força está para cima. Pode fazer aí, né? Esse Vzinho, o polegar vai estar para fora do plano. O B está para a direita, então F está para cima. Certo? Quer dizer, V não está para fora do plano. V é um xzinho. Eu olhei para esse outro. A figura é essa aqui, né? Deixa eu delimitar aqui melhor. Então, a figura é essa. O V está para dentro. B está para a direita. Então, a força é para baixo. A força é para baixo. Esse outro V, ele já faz parte da letra B, né? Seria aqui assim, ó. Delimitar aqui para não atrapalhar. Então, V para dentro, B para a direita, força magnética para baixo. Então, aqui, força magnética. Eu escrevo na carga, né? Força magnética para baixo. Agora sim, letra B. V saindo, B horizontal para a direita, força para cima. Então, a força aqui estaria para cima. Note que eu sempre escrevo a partir da carga, né? A não ser na situação como acontece na letra C. Por exemplo, o V está para baixo, B está para a direita, também nos três casos o B está para a direita, né? Então, a força seria saindo do plano, né? Então, não dá para eu escrever aqui na própria carga, eu coloco aqui ao lado. Então, a força magnética seria saindo do plano. Deixa eu escrever melhorzinho aqui, deixa eu ver se eu consigo. Gente, como é ruim de escrever uma bolinha. Força magnética saindo do plano, né? E agora vamos para as outras situações. V para a esquerda, B para cima. Então, a força é para dentro do plano, né? Então, note que toda vez que você estiver com V e B no mesmo plano, que é o plano do papel, da tela, então a força vai ser ou entrando ou saindo, depende de como eles estejam arranjados, né? Então, VB, V para a esquerda, B para cima, então a força é para dentro do plano. Então, a força seria assim, para dentro do plano, força magnética. Letra E, V está para dentro do plano, B está para cima, então a força seria para a direita. Só que detalhe, a carga aqui ela é negativa. Olha o sinalzinho de menos aqui. Como a carga é negativa, então a força fica para a esquerda. Tá? Então, V para dentro, B para cima, força seria para a direita, mas como a carga é negativa,
a força fica para a esquerda, assim, ó. Força magnética para a esquerda. E a última situação, V para a direita, V para dentro do plano, então a força é para cima, tá bom? Veja aí, ó, V para a direita, B para dentro, que é o xzinho, então a força está para cima. Então, no último caso aqui, ó, a força seria para cima, força magnética. Então, note que quando a força é para cima, para o lado, direito, esquerdo, para baixo, então você escreve na própria carga, né? Quando não tem como escrever na própria carga, então você escreve ao lado, como é aqui, ó, nessa situação, e como é aqui nesta situação aqui, ó. São duas, né? Apagando, pronto. Beleza, gente? Então essa foi nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Beleza? Então até uma próxima. Valeu!